esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. Boa noite, irmãos! Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo. Muito obrigado desde já pela tua participação, pelo prestígio aqui, sempre a nossa live, a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Todos são bem-vindos para aqui, juntamente comigo, refletirem na palavra do Senhor, também louvarem ao Senhor nosso Deus cantando e assim nós prestarmos culto àquele que merece toda a honra e toda a glória. O nosso Deus, Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seu Santo Espírito que nos guia, nos cuida. Mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha tão bondosamente aí, com a sua audiência, quero começar este culto lendo o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Com Provérbios 16, 23, quero então aqui estar dando início a esta celebração, pois veremos na mensagem da palavra do Senhor que o servo de Deus, no seu tempo, foi usado pelo Senhor para instruir aqueles que precisavam. Estamos falando aqui, já dando uma introdução, uma pré-introdução aqui, a respeito da mensagem que faz parte da série de mensagens sobre a espera, e veremos mais uma vez Deus usando o seu servo José para instruir não só aqueles que eram considerados pequenos, mas também grandes homens lá do Egito no seu tempo. E também vamos estar louvando ao Senhor com os cânticos que o nosso irmão Lucas vai estar dirigindo dentro de instantes. Antes de passar para o momento de cânticos, quero aqui pedir a atenção de todos os irmãos para o mês de novembro, quando estaremos também trazendo um informativo missionário, agora acompanhando as informações de missões nacionais. Então fique ligado nas informações que nós vamos estar passando a todos vocês no mês de novembro. Querido irmão, querida irmã, uma perguntinha para iniciar. Tu tens usado a tua boca para instruir outras pessoas? Tenho certeza que o Senhor quer te usar neste sentido, a nossa vida para a instrução de outras vidas. E podemos iniciar o nosso momento de cânticos, de louvor aqui, agradecendo pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos feito. Agradecer é sempre muito bom. Vamos louvar ao Senhor então? Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez. Essa semana, infelizmente, a Renata não pôde participar, porque ela voltou com as suas atividades de supervisão de estágio lá das técnicas de enfermagem, e nós não conseguimos nos organizar. Mas na próxima live, com certeza, estaremos aqui juntos, eu e ela, para nós louvarmos o nome do Senhor. Vamos começar esse momento de adoração, esse momento que, através das canções, nós entronizamos e nós centralizamos o nome de Jesus, aquele que nos amou primeiro. Essa primeira canção, quem me conhece sabe que é a minha música favorita. É uma música que faz nós pensarmos em como precisamos e devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e pela fé, por tudo que Ele vai fazer. Vamos louvar ao Senhor?
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. É verdade, Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Pai, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua paciência, obrigado porque a cada dia tu nos surpreende com bênçãos sem medidas. Te louvamos, Senhor, e nós adoramos somente a Ti, Tu que és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Vamos adorar o nome desse Senhor, dizendo que Ele é o único digno de toda honra. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele dedicamos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar a único de novo. A único que é digno de receber. És tu, Jesus, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele dedicamos o louvor. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que essa canção possa ser verdade na minha e na tua vida. Que possamos a cada dia consagrar as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso chamado ao Senhor. Deus te abençoe. Boa semana. Que bênção! Como podemos cantar "Consagramos todo o nosso ser a Ti"? Devemos fazer isto certamente com o suporte da Palavra de Deus. E queridos irmãos, amigos, nesta noite nós vamos estar meditando naquele texto bem especial, lá de Gênesis capítulo número 41, quando José foi lembrado. O título da mensagem é José foi lembrado. Essa mensagem faz parte, da série de mensagens que temos feito aqui, pelo menos uma vez por mês. José, uma vida marcada pela espera. Como eu e todos vocês que aqui me assistem, estamos esperando por alguma coisa, pelo menos por uma coisa, nós esperamos no nosso dia a dia, e coletivamente, como cristãos, esperamos pela volta de Cristo, esperamos por dias melhores, esperamos por tantas coisas. Esta série de mensagens, ela corrobora para que as nossas expectativas estejam no centro da vontade do Senhor. Queridos irmãos, vejamos então como foi mais um tempo de expectativas e um tempo de espera na vida de José e, primordialmente, a partir deste novo período que ele veio a passar, como vamos ler aqui, como ele então aproveitou bem a oportunidade que Deus lhe deu. Depois de 2 anos em que José então ajudou o copeiro do faraó, o rei do Egito, teve ali o seu sonho enigmático. O copeiro do faraó se lembra de José depois de 2 anos em que José interpretou o seu sonho, e depois desse tempo passado, José continuou lá na prisão sonhando, e veio então o dia em que este copeiro, este servo ali do faraó, do rei do Egito, veio a se lembrar de José. Então, o copeiro do faraó, ele se lembra de José depois que o seu senhor, depois que o rei do Egito esgotou todas as alternativas que tinha para a interpretação dos 2 sonhos que teve.
E os sonhos do faraó foram os mais emblemáticos e mais enigmáticos sonhos que nós temos, pelo menos dos mais enigmáticos sonhos que nós temos registrados na história. E, meus irmãos, esta interpretação de José para com estes sonhos, a interpretação destes sonhos, ela foi um aviso de Deus para toda uma nação. Quero lembrar os irmãos uma frase da última mensagem, José liderou aproveitando a melhor oportunidade que tinha, pois ele, no tempo da sua prisão, ele não ficou ali se queixando, não ficou reclamando, pelo menos não temos relatos disso escrito na palavra do Senhor. Ele aproveitou a oportunidade, mesmo que esta oportunidade parecesse pequena. E então não seria diferente agora, quando ele vai estar diante de uma grande oportunidade. Então, como eu disse na última mensagem, é melhor ser o líder dos presos do que não ser nada e ficar reclamando pela liberdade, quando muitas vezes a liberdade está dentro do próprio coração. E eu digo isto, meus irmãos, porque é melhor nós servirmos aonde estamos, é melhor nós liderarmos aonde estamos, é melhor nós sermos pessoas dispostas aonde nós estamos, seja na prisão ou seja diante de um rei. E na série de mensagens aqui, meus irmãos, nós estamos analisando os aspectos da bondade de Deus e o seu plano maravilhoso em formar, a partir da família de Jacó, uma grande nação, a nação de Israel. E tudo vai começar com um simples rapaz sonhador, que era José, foi escravo, foi preso e teve a sua vida marcada por muitas injustiças. E mesmo assim, ele não se deixou levar pelas tentações, tornando-se infiel para com o seu Deus. Quero lembrar aos irmãos que na espera nós somos forjados e aprendemos a nos aproximar de Deus. E na sua presença nós temos as condições de crescer e aprimorar o nosso caráter cristão. E também, meus irmãos, aqui com relação à pessoa de José, nós podemos ver claramente que Deus, ele usou na vida de José aquela lógica explicada por Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 10. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, José ele foi fiel no pouco e Deus o estabeleceu para ser fiel no muito. Esta lógica de Deus, ela acontece nas nossas vidas, pois Deus nos dá grandes experiências de vida a partir de pequenas experiências de vida. Então, eu vou passar a ler agora o texto de Gênesis capítulo 41, dos versículos de 1 a 36. Os irmãos podem acompanhar aí na nossa transmissão. Gênesis 41, de 1 a 36, que diz assim: Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas, graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas.
Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos, e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. O mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó. Errei um pouquinho aqui a leitura, vou repetir. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Que sonho mais enigmático, não é, meus irmãos? Então, meus irmãos, este sonho é um registro maravilhoso da palavra do Senhor e, através dele, então, José foi lembrado. Gostaria só, antes de fazer os comentários aqui com base no texto,
de te lembrar, querido irmão, querida irmã, que nós não precisamos correr atrás de revelações dos nossos sonhos. Temos a palavra do Senhor, que é a revelação daquilo que o Senhor tem como vontade sobre nossas vidas. E se tivermos sonhos dos mais variados possíveis, podemos acordar e orar entregando toda a situação e toda a nossa aflição que porventura o sonho veio a nos trazer, ou até mesmo a tentação que ele venha a nos trazer, ou então até mesmo a dúvida que ele veio nos trazer, através das nossas orações, o Senhor vai aquietar o nosso coração. Diferentemente do coração de Faraó, que estava muito inquieto naquele momento. E este sonho, então, foi a maneira como Deus ali usou para que José fosse lembrado. Chega a hora de ser lembrado. E como Deus vai usar José, então, para salvar uma grande nação? Deus deu um sonho ao rei, Deus deu um sonho para o faraó na hora certa, no tempo certo. Então, meus irmãos, naquele tempo que não havia uma palavra de Deus ali específica para o povo, a nação de Israel iria ainda se formar e só posteriormente Deus colocaria a sua lei no coração do povo. Deus, então, valendo-se dos sonhos que dava a José, e Deus, com o seu grande poder, agiu para o benefício de toda aquela nação. E agiu para o benefício da vida de José, da sua família, agiu para o benefício da vida do faraó e de todo o povo do Egito, dando este sonho. Então Deus vai usar, primeiramente, o sonho do faraó para que José fosse lembrado, e através disso, então, haverá uma grande salvação para com toda aquela nação. 2 anos se passaram, meus irmãos, e José estava pronto para chegar diante do rei. 2 anos se passam e a sua prontidão revela que José não ficou desesperado. A prontidão de José para servir, ela se ressalta aqui no versículo número 2, e eu gostaria de lembrar aos irmãos que a espera de José, por mais que tenha sido dolorosa dentro de uma cadeia, a espera de José, por mais que tenha sido ali penosa para ele, ela não o fez ficar desesperado ao ponto dele desistir dos seus sonhos. 2 anos se passaram e quando ele fora lembrado, ele então esteve pronto, como diz ali no versículo número 1, melhor dizendo, né? Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho e no verso número 2, então, começa a ser, o faraó começa ali então a destacar, o autor de Gênesis começa a destacar o sonho de faraó, e nós veremos então que José estaria pronto para estar diante da presença deste rei. Pode ser que os magos, meus irmãos, eles não responderam ou não deram palpites com medo das represálias do faraó. Eles nem tentaram ali decifrar o sonho. E se eles disseram alguns palpites, o autor de Gênesis não quis aqui mencionar. Apenas está escrito que eles não foram capazes. E isto aqui nós podemos lembrar, meus irmãos, que por mais que os homens busquem a sabedoria nas magias, nas feitiçarias, existem grandes enigmas que só Deus pode revelar. E este foi um grande enigma que só o Senhor podia revelar, e Deus iria usar o seu servo para tanto. Então, meus irmãos, estes magos, com medo de represálias, com suas feitiçarias pífias, com suas sabedorias limitadas, eles não foram páreos para o tamanho do enigma que este sonho de Faraó, estes 2 sonhos, lhes impuseram. Mais uma vez eu lembro, irmãos, tem enigmas que só Deus pode revelar. E aqui, meus irmãos, mesmo sendo perigoso para aquele copeiro ele se lembrar de uma situação antiga, mesmo sendo perigoso para ele lembrar o seu senhor, o seu chefe, ou lembrar o rei do Egito, que ele havia pecado contra o seu senhor,
ele foi honesto e ele menciona então este caso antigo ao faraó. E através disso ele vai ali se lembrar que havia um servo de Deus que tinha capacidades especiais para a interpretação de sonhos. Quero lembrar a todos os irmãos que todo bom testemunho que a gente deixa lá no passado, gravado no coração das pessoas, marcando a vida das pessoas, ele repercute no futuro. E foi o que aconteceu aqui. O servo de Deus nunca fica esquecido para sempre. Dos versos de 9 a 13, nós vemos ali então o copeiro, aquele que se esqueceu de José por 2 anos, agora então estava com a sua memória refrescada. E meus irmãos, só o servo de Deus poderia fazer tamanha interpretação. Por isso, meus irmãos, Deus guardou na memória deste copeiro e guardou este tempo, para este tempo específico, um tempo em que a vida de José agora passaria de um encarcerado para uma pessoa proeminente diante do próprio rei do Egito. Deus tinha tudo já preparado. E nós vemos então, meus irmãos, que além de Deus dar este sonho ao faraó, Deus tinha a interpretação para o faraó, através então de José. Mas era imprescindível que José ouvisse e interpretasse esse sonho. Então, em segundo lugar aqui, meus irmãos, como Deus vai usar José? José ouviu e interpretou o sonho do faraó. É hora de mostrar serviço. Se antes era hora de ser lembrado, agora chega a hora de mostrar serviço. E José, então, muito sabiamente vai mostrar serviço. Vemos isso agora dos versículos de 14 até o 32, eu não preciso reler, porque então a mesma palavra do faraó para os magos foi a palavra do faraó para José. E nós vemos algumas coisas muito interessantes aqui acontecendo. Mesmo sendo considerado imprescindível, naquele momento José foi chamado às pressas. Ele, antes de ser chamado, antes de estar na presença do faraó, ele foi aprontar-se para uma audiência. Ele foi aprontar-se para uma audiência de uma maneira muito sábia. Então, vale aqui um exemplo muito simples do texto. Verso 14. Vale para todos nós. Depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. Aqui nós vemos uma questão de sabedoria de José. Ou seja, ele deveria estar pronto para servir e preparado para se apresentar. Quando veio a oportunidade, José não poderia arriscá-la com uma aparência ali desprezível. Por isso, então, nós vemos esse destaque no texto. Ah, pastor, mas isso aqui é o mínimo. A interpretação dele foi muito maior. Sim, meus irmãos, mas vejamos que é sempre bom nós lembrarmos, para que nós estejamos sendo usados em grandes coisas, nós devemos ter um preparo. Antes de eu estar aqui pregando esta mensagem, eu estive tendo mas eu tive muito tempo de preparo. Não só o tempo do estudo, mas o tempo de organizar as coisas, a iluminação, a filmagem, todas as coisas. Tudo está preparado, meus irmãos, para que eu possa, então, aqui impactar as vidas, e não eu, mas o Senhor através da sua palavra. Então, José, ele faz isso. Ele vai se preparar. E, meus irmãos, José, ele vai falar que Deus tem uma resposta favorável. A resposta favorável era no sentido de que o faraó ficaria com o espírito acalmado. Deus daria a interpretação e José declara que não era igual aos magos do faraó. Ele não falava por ele mesmo, ele não tinha técnicas de interpretação e por isso então ele se demonstrou totalmente confiável. Isso podemos extrair aqui do texto do verso 16. Disse José: não depende de mim,
Deus dará ao faraó a resposta favorável. É mais ou menos quando alguém nos faz um questionamento, nos pergunta sobre algo e nós com fé dizemos às pessoas: olha, Deus pode te ajudar nesta situação. Então, meus irmãos, aqui José foi muito sábio no falar. Ele, depois de tanto tempo, estava preparado para falar em público, falar diante do faraó e de seus conselheiros, na frente dos magos, na frente das pessoas mais sábias. Nós vemos aqui José não falando dele mesmo, como eu destaquei anteriormente. José, ele se demonstrou confiável porque ele falou em nome de Deus. E eu peço a todos vocês a sua atenção nesse momento. Fale sempre em nome de Deus, em nome de Jesus. Não fale em nome das tuas experiências. Não fale em nome do número de versículos que tu tens decorado. Use os versículos decorados para impactar as vidas, mas não use para se apresentar como alguém que é muito sábio ou muito entendido na palavra. Use colocando Deus em primeiro lugar, assim como José fez aqui diante deste rei. E a interpretação do sonho, ela acontece de maneira séria e coerente. José ouve o faraó com atenção. Lembre-se, meus irmãos, antes de querer interpretar algo para as pessoas, antes de querer dar diagnósticos espirituais, antes de querer falar o que as pessoas devem mudar, pense bem e ouça as pessoas. Lembre-se, José foi preparado um bom tempo para ouvir as pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, lembrar sempre daquele ditado: temos 2 ouvidos e uma boca. Devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar, como a palavra nos instrui. E foi o que José fez. Ele ouviu. E também, meus irmãos, Deus usou o seu servo para dar um entendimento àquele que estava aflito. Sinta-se sempre, esteja sempre em prontidão e sinta-se sempre preparado pelo Senhor para dar entendimento ao que está aflito. No verso 25, diz assim, disse José: o faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Então, quando José está dizendo isso ao faraó, ele está passando entendimento a um coração aflito. E José fala em nome de Deus e não em nome de si próprio. Ele não está dizendo: eu tenho um dom de revelação, Deus vai me usar agora para te abençoar. Não, José disse: Deus vai te revelar. E outra coisa bem interessante e muito sábia da parte de José está no versículo 28. Ele fala assim: é exatamente como eu disse ao faraó. Quando ele frisa eu disse ao faraó, ele não está falando dele mesmo, mas ele está lembrando o faraó de que, embora ele creditasse toda a sabedoria a Deus, ele usou esta expressão para que o faraó não se esquecesse de quem estava ali interpretando. José foi muito sábio. Ele relembrou aquilo que Deus iria fazer, dizendo ao faraó: assim como eu lhe disse. Então ele estava frisando no coração do faraó que ele era alguém ali pronto a lhe ajudar. E o sonho duplo enfatizava tanto a certeza de José quanto a sua eminência de acontecer. Por isso José disse no verso 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes. A questão já foi decidida por Deus, certeza de José, e ele se apressa em realizá-la. Ou seja, a sua iminência, ele vai acontecer. José coloca diante do faraó a situação que estava posta. Ou seja, isto vai acontecer em breve. Foi isso que José, então, ali frisou no coração do faraó. E, meus irmãos, ao frisar tudo isso no coração do faraó, José proporcionou ou preparou o terreno para dar um conselho para o faraó. Que coisa mais maravilhosa! Um servo, aquele que era
ali escravo, servo e também foi um prisioneiro, agora está diante do rei de uma nação, dando-lhe um conselho. Então, Deus usou José para salvar uma nação através do seu conselho, o conselho de José. Então, agora eu posso destacar essa parte do texto da seguinte maneira: é hora de se apresentar sem se oferecer. Que parece até um pouco discrepante, mas é uma questão de sabedoria tremenda para todos nós aprendermos. É hora de se apresentar sem se oferecer. Ou seja, dos versos 33 ao 36, os últimos aqui, que nós lemos, nós vemos então o conselho de José, um homem sábio e criterioso. Estas características, elas não são frequentemente encontradas em um só homem. Capacidade de discernir questões e agir eficientemente. Ou seja, inclusive nos cursos de gestão e administração, nós aprendemos que o administrador e o líder nem sempre são a mesma pessoa. E José, ele fala para o faraó que ele deveria escolher um homem, um gestor com estas duas habilidades, administrar e liderar. E ele fala isto usando as expressões sábio e criterioso. Então, José, ele fala de si próprio sem se oferecer. Ele sabia do seu potencial e que Deus o capacitaria. Então, ele, ao mesmo tempo que fala isso, ele também vai lembrar o faraó que um homem sozinho não poderia agir em todos os lugares de uma grande nação. E por isso ele recomenda ao faraó que ele também escolha os supervisores, ou que este homem sábio e criterioso iria escolher esses supervisores, iria formar uma equipe de trabalho. Esta equipe seria levantada para esta obra tão especial. Então, José, ele se oferece ele se apresenta sem se oferecer. E, meus irmãos, José vai falar ali a quinta parte, ou seja, 20% da colheita dos 7 anos, elas deveriam ser armazenadas. Então, os primeiros 7 anos, que se teria muita fartura, eles deveriam usar a quinta parte disso, eles deveriam usar 20% disso para o armazenamento. Ou seja, eles deveriam ter muita prudência, deveriam serem muito criteriosos, deveriam, de fato, guardar uma boa parte de toda a sua produção. E a tradução da palavra ali, ela pode sugerir também que o Egito deveria ser dividido em 5 distritos. E aquele quinto distrito, então, seria para os 7 anos. Toda a produção desse quinto distrito seria para os 7 anos do tempo da pobreza, ou do tempo, então, da fome. O estoque, ele serviu para toda a nação e, inclusive, para os vizinhos do Egito naquele tempo. Então, sabe as palavras ditas pelo conselheiro, pelo jovem José, que estava ali para completar ali 30 anos de idade e foi, então, encaminhado para o rei do Egito. E ele soube aproveitar muito bem a sua oportunidade. Então, como Deus iria lhe usar? Primeiramente, Deus deu um sonho ao faraó, chega a hora de José ser lembrado. Em segundo lugar, José ouve e interpreta o sonho do faraó. É hora de mostrar serviço. E em terceiro lugar, o conselho de José. É hora de se apresentar sem se oferecer. Concluo esta mensagem lembrando os irmãos. José foi capaz de fazer um discurso na frente do rei e de lhe dar conselhos sábios. Isso está descrito lá em Provérbios, capítulo 20, verso 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. O faraó tinha uma guerra pela frente. A guerra da boa administração e a guerra de 7 anos de fome. E ele teria que dar conta desse recado. E ele ouviu os bons conselhos.
A lógica de Deus, o ensinamento de Deus, fez com que ele fosse, então, vitorioso em toda esta guerra que ele teve contra a fome. Depois de muita luta e muita espera, José está preparado para ouvir o sonho de um grande homem. Ele ouviu o sonho de pequenos homens, ele podia então ouvir o sonho de um grande homem. A fome não era um ato de julgamento de Deus sobre o Egito, mas uma irregularidade natural para a qual a pessoa deveria então preparar-se sabiamente. Os indivíduos do Egito, os pais de família, aqueles que trabalhavam para o faraó e primordialmente o faraó como rei de uma grande nação. Queridos irmãos, quero deixar agora as lições finais desta reflexão. Primeira delas, quem quer interpretar os sonhos dos outros precisa estar preparado para ouvi-los. Quem quer dar conselhos precisa estar preparado para ouvir as pessoas. Se queremos dar opiniões sobre a vida dos outros, precisamos estar preparados para ouvir com atenção todas as suas aflições. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se gostas de usar a sua língua para o bem, terás o fruto do bem. Se gostas de usar a sua língua para o mal, comerás o amargo fruto do mal. Então precisamos estar bem atentos para ouvir as aflições e preparados para responder. E a palavra de Deus, ela é quem nos instrui para responder em nome do Senhor. Segunda lição: quem serve aos pequenos pode servir aos grandes. Lembre-se disto. E a terceira e última lição vai nos lembrar que tempos bons e tempos ruins acontecem para todos. E o bom planejamento faz toda a diferença em qualquer situação. Vamos orar nesse momento? Vamos encerrar hoje orando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, através de todo este aprendizado e que possamos levar estas instruções para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa para responder a muitas pessoas que se encontram em aflição, não somente por causa de sonhos, mas por causa de situações das mais diversas possíveis. E eu te peço, instrua todo o teu povo neste tempo, para que com sabedoria nós venhamos ajudar a muitas pessoas assim a serem salvas pelo Senhor. Assim nós oramos e te pedimos, Pai, fortalece-nos e nos dá discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai e as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Que Deus te abençoe. Do Rei Jesus, por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.